Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Arquitetura em Série. Mais uma vez é uma honra contar com a sua audiência. Estamos aqui novamente para falarmos mais sobre arquitetura e engenharia e fazer com que as pessoas conheçam mais a fundo a arquitetura e engenharia. Hoje nós temos aqui ao nosso lado o nosso querido amigo Matheus Lemos. Matheus, seja muito bem-vindo. É um prazer contar com a sua experiência aqui na bancada de entrevista. Muito obrigado, viu? Valeu, Almir, obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez vocês que nos acompanham, que estão seguindo nosso canal, esse projeto que está em crescimento. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês para divulgar, para seguir aqui nosso canal Arquitetura em Série. Nos sigam no YouTube, no Instagram. E gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Forma Engenharia, a Edtech, a Arquitec e a Fast Drywall e Steel Frame. Então, vamos para mais um dia. Matheus, tô nervoso, cara. Hoje o assunto é novidade. Assunto interessante, né, Matheus? Interessante. Então, um pouco que a gente conversou aqui, esse pouco bate-papo, tempo de bate-papo que nós tivemos aqui, deu para ver que o assunto vai render uma boa entrevista, não vai? Um bom bate-papo, né, na realidade, bate-papo. Né? Inclusive, a gente está com um grande especialista aqui. Você pode apresentar, Almir. Opa, Matheus, muito obrigado. Pessoal, hoje nós temos aqui como convidado o nosso querido Amúrio. Amúrio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Arquitetura em Série. É um prazer ter você aqui, uma honra na realidade, para que a gente possa conversar mais um pouco sobre esse sistema construtivo chamado Steel Frame. E você, como especialista, gostaríamos que você nos desse aí nos falasse um pouco mais sobre o que é o Steel Frame, né? Mas, na realidade, primeiramente, gostaríamos de te conhecer. Amúrio, você é nascido mesmo aqui em Brasília? Não, boa noite Almir, boa noite Matheus. Não nasci aqui, nasci na Paraíba, né? Nasci no interior da Paraíba. Vim para cá em 2008, da Paraíba, vim para cá em 2008. E estou aqui desde então, né? Eu comecei a faculdade, o meu objetivo aqui era fazer faculdade de engenharia, né? Então, cumpri essa etapa e a segunda etapa era voltar, né? Mas aí acabei ficando e estou aqui até um dia voltar para a terrinha lá. Como a gente fala, Brasília é uma cidade apaixonante, inclusive em outras entrevistas, né? Mas ela não tem muito aquilo que você quer, que é o aço, que você gosta, que é o aço, né? Tem muito mais concreto na sua concepção aí, né? Aqui o sistema, o Steel Frame, né? Que é o tópico dessa entrevista aqui, desse podcast, ele chegou no Brasil no sul, né? No sul do Brasil, ele começou na década de 90 ali. E agora, depois dos 5 anos, 8 anos, aqui tá descendo. Aqui. Tem algum fator por que ter começado no Sul? Você acredita que tem alguma relevância de evolução do Sul ou não? Não, o Sul é um pessoal mais voltado para essa questão de tecnologias, né? Eles se modernizam muito rápido, eles se adaptam muito rápido a novas formas de construção, né? Então, e eles têm um vínculo muito forte com a Europa, né? Então, assim, começou lá e agora está se espalhando pelo Brasil aí afora. Aí. Não só aqui no Centro-Oeste, mas em todas as regiões já tem obra de Steel Frame, né? Entendi. O Steel Frame, se falando da ideia, da concepção, né? Digamos assim, do nascimento do Steel Frame até chegar nos dias de hoje. Você pode contar mais ou menos uma história para a gente dessa evolução? Da onde que veio? Como é que inicialmente as pessoas idealizaram isso lá no passado? A origem do Steel Frame, a mãe dele, vamos dizer assim, né? Quem originou o Steel Frame foi o Wood Frame, né? O nome é em inglês, né? Mas uma é construção em madeira, né? Frame é estrutura, né? Estrutura em madeira.
e steel frame é estrutura em aço, né? E nos Estados Unidos era uma construção muito... hoje, mais de 80% das obras lá, hoje não, mas até o final da década de 60, 70, 80% das obras lá era de wood frame, né? Então o steel frame partiu daí, do wood frame. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tinha muito aço no mercado. E coincidiu com a origem, com a filosofia, o início da filosofia da sustentabilidade, né? Não desmatamento, camada de ozônio e toda essa questão envolvendo a questão ambiental, né? Então eles começaram a juntar o útil ao agradável. O excesso de aço que tinha no mercado, que acabou a Segunda Guerra Mundial, não tinha mais destino o aço, e a questão da sustentabilidade, né? De não cortar árvores, diminuir o desmatamento, diminuir a questão tem a questão da água também, né? De como preservar a água, é a base de todo ser vivo, é a água. Então, daí, a partir da década de 40, 50, começou a se migrar do wood frame para o steel frame, né? Então, o mesmo conceito de wood frame, né? O mesmo princípio, eles apenas adaptavam o material de madeira para aço, né? Então, isso no caso do wood frame, eles sempre cortavam aquelas ripas de madeira e iam fazendo a montagem, não é isso? Isso. A montagem, os encaixes, e isso ia formatando aquela construção ali, né? Isso. E no caso do steel frame, é da mesma forma? Segue essa mesma linha o mesmo de construção? As adaptações veio de acordo com a questão do material em si, né? Uma coisa é você fazer uma viga, um montante, né? Que é um elemento das estruturas de frame. Uma coisa é você fazer de madeira. Tem uma resistência elástica, tem uma resistência, né? E outra coisa é você fazer com aço, entendeu? Então, mas foi questões de adaptações por causa do material em si. Mas o conceito, a aplicação é exatamente igual. Assim. E, Amúrio, com relação à aplicação do steel frame, ela é voltada diretamente para a construção de edifícios, casas, ou tem algum outro tipo de aplicação que a gente pode utilizar o steel frame? O steel frame não tem limitação, né? Entendi. 90% ou quase que toda a construção ela é voltada para obras de edifícios e residencial, né? Agora saiu a norma do Brasil, o Brasil não tinha norma destinada para o steel frame, né? Saiu recentemente a norma. Antes a gente se baseava em normas americanas e normas europeias para fazer os cálculos, para fazer todo o conceito estrutural do steel frame. E a norma, o aço, ele tem, como qualquer outro material, ele tem sua limitação de carga, né? E assim, quando você vai construir edifícios de grandes, de vários pavimentos, né? Aí você sai porque não existe obras direcionadas, assim, de grandes obras com o mesmo elemento de conceito estrutural, né? Então, quando você parte para edificar casa, um sobrado e tal, é 100% steel frame, 100%. Agora, quando você vai para edificações e tal, aí você passa para construções mistas, né? Você pegar aí o Empire State, por exemplo, na década de 20, 30, quando ele foi construído, todo o esqueleto estrutural dele é de aço laminado. Uhum. E os fechamentos vêm do steel frame, ou que é uma variável, que é o drywall, né? A diferença do drywall para o steel frame é que o steel frame é estrutural. Isso, e o drywall é vedação. Isso, não, mais na parte interna. Só vedação. Colocada, né? Mas assim, quando você parte para edificações, é uma questão de conceito, né? No Brasil hoje é mais usado o concreto para você fazer pilares e vigas numa edificação, né? Que é a parte estrutural. Mas, assim, o contexto, isso aí, esse concreto do pilar e da viga, você pode substituir se você quiser uma construção toda em aço, né?
Aí você faz o concreto e as vigas de aço laminado, de aço pesado. Agora, uma pergunta assim, que inclusive lendo sobre o assunto, né? Antigamente, quando se idealizou o steel frame, se passou a utilizar o aço ao invés da madeira. Naquela época, o aço ele não era um aço galvanizado. Não. Não era, né? Não. Essa questão da galvanização, ela veio mais recente. A galvanização ela é uma proteção para o aço, né? Isso. Ele serve para evitar a corrosão, o deterioramento do aço em si, né? E essa galvanização, aí teve vários estudos, não só para o steel frame, mas como o carro, por exemplo. O início do carro não tinha proteção, o pessoal não tinha essa preocupação, né? Aí com o passar da evolução da tecnologia, aí você vai vendo os casos, vendo as situações que vão acontecendo, que a própria evolução da tecnologia vai fazendo, os ambientes. Uma coisa é você construir uma casa aqui em Brasília, outra coisa é você construir uma casa em João Pessoa. Isso. Entendeu? Porque tem a maresia. Exatamente. Então, essa variação de ambiente, com o passar do tempo, e não é só para o steel frame, é para toda a construção. Concreto tem um cobrimento que aqui em Brasília é um cobrimento. Se você vai construir no Rio de Janeiro e qualquer área litorânea, o cobrimento é outro. Uhum. Então, essas adaptações independe do sistema construtivo. Ela é de acordo com a evolução e as necessidades e as patologias que vão surgindo de acordo com um determinado local onde vai ser montado, né? Você falou da questão das normas, né? Hoje a norma que conduz, né, o trabalho em steel frame são as normas da ABNT. Isso. Já existe porque existem outras normas, né, que são aplicadas, né, dentro do trabalho em steel frame, porém não direcionado para o steel frame. Ou já existe uma norma que... agora tem uma norma voltada para o steel frame. Mas ela é uma ramificação de outras normas que era de construção metálicas, em geral, entendeu? Alguma tradução de uma literatura americana, europeia. Isso. Então ela vem como qualquer outra de qualquer outro tecnologia, né? Você vai se adaptando de acordo com a necessidade. Então hoje, há uns 2 meses, 1 mês e pouco, 2 meses atrás, saiu a norma, porque assim, quando você ia financiar, por exemplo, uma obra, uma casa ou qualquer edificação, o banco, você falava a obra é de steel frame. O banco ficava um pouquinho receoso porque ele dizia que era tecnologia nova. Em financiar, no caso, né? E a gente já contou que a steel frame vem do final da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Então, de novo não tinha nada. De novo não tinha nada, mas como é que não tinha esse vínculo, né? Não era comum aqui no Brasil, então os bancos eles restringiam mais a construção, né? Então você tinha que ir lá mostrar, e algumas empresas elas fizeram o quê? O que a gente chama de DATEC, né? Então é uma padronização de construção. Então algumas empresas criaram essa DATEC, só que era muito caro. É muito caro criar uma DATEC. Então, aí agora não, saiu a norma. Então... Mas aí no caso hoje os bancos então financiam. Você já consegue pegar um financiamento num banco, você quer construir uma casa, tem um terreno, o banco já financia a obra em steel frame. Antes também, né? Só era uma questão, uma burocracia a mais. Eu já vi. O próprio formulário do financiamento, recente eu fiz um projeto e no próprio formulário do financiamento, por exemplo, da Caixa, lá tem a opção de você marcar se é a construção convencional, que é de concreto, ou outros, né? Que aí você tem que justificar. Isso. E às vezes você encontra algum fiscal ou alguém que está pegando aquele formulário que ele não tem o conhecimento, porque falta a informação chegar na base, eu acredito, né? Por isso que é pouco divulgado, né? É pouco implementado. Não sei se você pode falar melhor assim. Porque hoje o steel frame representa
em termos de construção, 3% no Brasil? Isso. O último dado que eu vi, todas as construções sem ser de alvenaria, sem ser de concreto, representavam esses 3%. O steel frame era 1% lá, dentro desse universo de 3%. E ainda bem que a gente está evoluindo, ó, passos de tartaruga, mas tá, o pessoal está vendo, né? Tá enxergando o benefício que é a construção do steel frame, né? E como qualquer outra construção, porque o carro, a gente falou que o steel frame é do final da Segunda Guerra, década de 40 e 50. Uhum. O carro de hoje é o mesmo da década de 40, 50? Não é, você evolui. Então, construção também, você evolui, você necessita, é uma questão da tecnologia, é uma questão do ser humano, você tem que evoluir, entendeu? E a nossa cultura é portuguesa, a gente é de origem portuguesa, por isso o pessoal é enraizado ainda no tijolo, entendeu? Mas devagarzinho a gente vai cortando o cordão lá. E a gente... Você sabe, para que as pessoas que estão nos assistindo possam depois pesquisar, você sabe exatamente o número da norma? Então, vocês estavam falando, eu estava buscando na memória. Procurando, né? Mas eu não é algo que eu tô... Não, mas a gente pode deixar na descrição do vídeo. É 16... A gente coloca na descrição do vídeo a norma, até para as pessoas se interarem do assunto, buscar informação. Exatamente. Então, depois você passa a nossa edição consegue colocar. Eu assim, pesquisando, posso citar algumas normas aqui, ó, de perfis estruturais de aço formados a frio, a 6355 2003, também tem a de chapa de gesso acartonado. Então, quer dizer, essas normas todas regem esse trabalho em steel frame. A norma, que é 16.9, eu não estou sabendo de cabeça agora, mas ela é voltada para construção, para o aço mesmo, entendeu? Como você calcular os cálculos mínimos para você calcular uma viga, para você calcular uma tesoura do telhado, entendeu? Então, essa norma é voltada para a questão conceitual, estrutural do steel frame. Aí, dentro do universo das normas, aí tem a norma do drywall, é igual concreto. Tem uma norma para construir em concreto. Uhum. A alvenaria, o tijolo é outra norma. Outra norma. A norma o acabamento, o reboco, vedação, outra norma, entendeu? Então, é a mesma coisa do steel frame. Tem suas variáveis e seus elementos dentro da construção, né? Isso. Como o Matheus bem falou, a gente vai deixar na descrição do vídeo para que as pessoas que estão assistindo possam fazer pesquisa, né? Exato. Eu até queria que a gente está falando muito de termo técnico, né? Trazendo essa informação. Mas eu queria que você passasse para as pessoas que estão do outro lado, assim, uma linguagem mais clara, vamos dizer. O que é o steel frame? Assim, como é que se dá desde a base, o levantamento da estrutura, a vedação? Você falou um pouco do drywall, que difere para fazer a vedação, e o steel frame é a parte mais estrutural. Vamos fazer uma simbologia aqui estrutural. Como é que se dá? Assim, vou fazer uma casa de steel frame. Então, toda construção é inicia pela fundação. Perfeito. Né? É aquele famoso, você não começa uma casa pelo teto, né? A fundação, uma obra convencional, o conceito de concreto, de obra, né, de concreto, é pilar e viga. Pilar e viga, e depois você vem com a alvenaria fazendo a vedação da separação dos ambientes, né? Esse concreto e viga, eles são cargas pontuais. O princípio é simples. A carga vem da viga, vai para o pilar, do pilar vai para a fundação e aí é dissipada. Então, isso aí são cargas pontuais. O steel frame, ele é um conceito estrutural linear, né? Ele é uma estrutura autoportante. Como assim? A parede toda a parede, ela recebe cargas. São montantes, né? Tudo que está na vertical é montantes, tudo que está na horizontal são guias, né? Então, esses montantes, eles servem como mini pilares.
geralmente espaçado a cada 40, a cada 60, isso é uma questão modular do sistema. Então a parede ela é autoportante, recebe toda a carga, e como a carga é distribuída, não é pontual como no concreto, né, no pilar e viga, então você pode minimizar o impacto dessa. Uma coisa é você pegar um papel e botar uma caneta, você vai furar o papel. Mas se você pegar esse mesmo papel e bater nele com uma área maior, ele não vai furar. Do mesmo jeito, é o mesmo princípio. Então, você reduz o quê? Você não precisa mais fazer estaca, você não precisa mais fazer escavação, você não precisa mais fazer sapata, corrida, todo aquele negócio. Não, você faz uma laje. Um radier, né? Que chama... Desculpe. Um radier. Um simples radier. E você monta a sua estrutura steel frame em cima do radier. Isso. Radier é uma fundação rasa, né? O termo técnico é esse, uma fundação rasa. Mas nada mais é do que uma laje no chão, né? Sim. É uma laje no chão. Então, o steel frame parte dessa fundação, de radier 90%, 95% da construção em steel frame, você pode fazer um radier. Até porque uma parede de alvenaria, ela pesa, em média, 250, 240 quilos por metro quadrado. Uma parede steel frame pesa 40, 35, 40, estourando. A vedação da parede é gesso, é drywall. A gente chama, não é vedação, é fechamento. É o fechamento. É. E se utiliza o quê? Aí, externamente, tem duas opções. A gente usa uma placa de madeira orientada, né, que a gente chama, ela é estrutural, e uma placa cimentícia. Cimentícia. Tem outras opções no mercado hoje, igual eu falo, a tecnologia vai evoluindo. E internamente você usa a placa que as pessoas chamam, confundem, falam, é placa de drywall. Não. Drywall são montantes de aço não estruturado. São drywall. As placas são de gesso acartonado. Gesso acartonado, exatamente. Isso. Inclusive, dentro disso que você falou, esse início da construção, o steel frame, essa montagem, ela se torna mais sustentável, né? O quanto que você vê, que você percebe que o steel frame ele tem esse apelo de sustentabilidade? Então, aí a questão da sustentabilidade é inevitável você fazer a comparação, né? Uma obra convencional é meio genérico, mas você pode falar que 20, 25% você desperdiçou da sua obra. Não é que desperdiçou, você gerou resíduo. Né? Então, um valor assim, bem ilustrativo, assim, se você gastou 100 mil para você construir sua casa, 20 mil você gerou de resíduo, entendeu? O steel frame, essa questão, é 3%, 5% estourando. E tem a questão da água. Uma obra de steel frame reduz em até 90% o uso de água. Porque o material já vem industrializado, né? Já vem da indústria, já vem as placas, já vem o montante, já vem só parafuso. Você chama de engenheirado, não é isso? Hoje no mercado você tem dois perfis que você pode comprar, né? Tem um perfil comercial, que é uma barra de 6 metros, você vai na loja, que é um perfil de steel frame, tá? Porque tem muita gente que tá vendendo drywall dizendo que é steel frame. Exatamente. Mas steel frame, como já foi falado, é um perfil estrutural. Então você compra essa barra de 6 metros. Ou você tem o outro perfil, que a gente chama de perfil engenheirado, que é o quê? Você vai modelar esse perfil, tem um programa, software, que você vai fazer o projeto todo estrutural nele. Depois, esse programa leva o arquivo para a máquina. Então, a máquina sai toda cortada, os furos já saem no lugar certo, entendeu? Então, esse é o perfil engenheirado. E esse maquinário a gente tem no Brasil. É fácil acesso ou é mais complicado essa concepção desse projeto para já sair um projeto pronto para aplicação? Não. Tem alguns lugares no Brasil que já tem a máquina, né? Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Curitiba tem, Ponta Grossa tem a máquina. Você
tem empresas que você liga lá e, ó, eu quero comprar o steel frame, Quando você vai fazer um projeto, você tem um projeto de arquitetura e dele você parte para os outros projetos. Aí eu quero fazer um projeto estrutural de steel frame. Aí a pessoa que tem a máquina ou alguém que saiba mexer no software da máquina, você faz todo o projeto estrutural nesse software, entendeu? Mas aí, no caso, a pessoa, por exemplo, eu desenvolvi um projeto de arquitetura idealizando ainda, vamos supor que eu ainda não conheço o steel frame, tá? A pessoa que é leigo, ela vai entender. Então, você desenvolveu o seu projeto todo em alvenaria, idealizando que a sua casa fosse ser construída em alvenaria. Depois é fácil migrar para colocar essa casa agora, eu achei interessante essa tecnologia, eu vou fazer ela no steel frame. É fácil fazer essa migração de projeto, no caso? Quando você parte do projeto da arquitetura, né? Então você contrata um arquiteto para fazer seu projeto de arquitetura. Quando você termina o projeto de arquitetura, vem os projetos complementares, né? Que é estrutural, instalações, enfim. A questão é, se você faz um projeto estrutural de alvenaria, ele não serve para steel frame. Se você faz um projeto estrutural de steel frame, não serve mais para alvenaria. Porque são dois conceitos estruturais totalmente diferentes. É o que você falou, do pilar, das cargas, da alvenaria, carga linear. Isso. Mas, assim, outra vantagem do steel, você ganha área interna dos ambientes. Se você pegar uma parede de alvenaria, ela tem 17 centímetros, mais ou menos. 107. E outra coisa, eu vou começar a falar em medidas, aí a gente só trabalha em milímetros, que é outra variável, outra diferença entre uma obra de steel frame, de aço, para uma obra de alvenaria. A alvenaria, a precisão em centímetros. Tem muitas brincadeiras, você bota o prumo lá, dá 5 centímetros de embolso lá, né? Na obra de aço não tem como, porque a precisão é em milímetros. Então uma parede de alvenaria é 170 milímetros. De steel frame varia 120, 140 milímetros. Ah, mas não é muito, 3 centímetros. Pega um quarto de 12 metros quadrados e tire um volume de 3 centímetros em cada parede. Porque não é 3 centímetros lineares, é 3 centímetros do volume todo. Das 4 paredes, entendeu? Um pé direito alto também. Perfeito. Entendi. Aí, nesse contexto que você já vinha se referindo, na questão das vantagens, quais seriam uma lista de vantagens que você consideraria com relação à construção em steel frame? Você poderia listar, fazer uma que você considera? Para o consumidor final, para você, eu quero construir uma casa hoje de steel frame. Qual a maior vantagem? Tempo. Hoje, eu costumo falar para as pessoas que eu converso, que a coisa mais importante para mim hoje é tempo. Você pode fazer qualquer coisa, na hora que você quiser, quando você quiser. Mas se você não tiver o tempo, você não faz. É verdade. Entendeu? Dinheiro. Se você não tiver o tempo para você ganhar o dinheiro, você não vai ter o dinheiro. Então tudo é tempo. Então a maior vantagem hoje do steel frame é tempo. Hoje ainda é uma tecnologia cara. Qual é o custo? Qual é a porcentagem comparando com uma estrutura convencional? Você consegue mensurar, assim, adotando uma única casa, uma única edificação? Há algum estudo seu que você já tenha feito? Aí entra na questão assim, muito direcionada, né? É igual assim, você tem esse copo. Esse copo custa R$10. Você tem um copo aqui que custa 12. Esse de 10 é alvenaria, o de 12 é steel frame. Sendo bem objetivo, material por material, steel frame é mais caro. Mas por quê? Isso aí tem uma explicação. Você está comprando materiais industrializados. Sim. Materiais certificados. Não é um negócio que você foi ali na esquina e comprou, não. Comprou um milha de tijolo. É normatizado, é estudado. Entendeu?
Uma coisa é você comprar algo registrado, normatizado. Outra coisa é você comprar algo manual, feito, né? Comprar os insumos, o cimento, a areia, fazer a dosagem e lá o resultado. Entendeu? Então, assim, sendo bem objetivo, o steel frame, o material do steel frame é mais caro do que o de alvenaria. Isso é um fato. Mas por causa disso. Porque você não está comprando algo manufaturado. Você está comprando algo industrializado. Perfeito. Então, isso é a explicação. Inclusive, até uma vez você me falou sobre a questão do trabalho em milímetros, né? Então, por exemplo, se ele vem cortado com alguns milímetros a mais, chega lá no final da obra, dá problema. Dá problema. Você até mostrando uma imagem uma vez, se mostrou milimetricamente, né? Isso. Porque, assim, os perfis, quando você faz um projeto estrutural engenheirado, você manda para uma máquina e a máquina vai cortar o perfil do tamanho que é para ser, com os furos que é para ser. E você faz o projeto em cima disso. Se você chega na obra e esse perfil era para ter 1 metro e ele tem 1 metro e 0,05 e 5 milímetros, vai dar diferença. Porque se você tiver 10 perfis, um do lado do outro, 10 painéis, um do lado do outro, no final é 5 centímetros. Isso. 5 milímetros cada um, no final tem 5 centímetros de diferença. É por isso que as empresas que fazem esse corte têm que ser extremamente precisas, né? Porque quando chega lá na obra, você não vai ter problema de ter que cortar o material. Não, aí vira um perfil que foi falado, né? Um perfil comercial. Uhum. Se você chega na obra e tem que cortar o perfil, você perdeu tudo aquilo que você agregou lá no início, que é tempo. Tempo. Exatamente. Uma coisa é você chegar com os perfis todos na obra e começar a montar ele. Que é um Lego, se o freio não leva. Uhum. Tá lá, vem um caderno de montagem, vai ter um painel, tal, e você vai montar tudo. Isso aí. E esse projeto, esse caderno de montagem, quem monta é a pessoa que desenvolve o projeto em si. Então ele vai desenvolver toda a parte de montagem. Não, o caderno de montagem, ele geralmente ele vem junto com os perfis, né? Mas tem a parte técnica, né? E deve ser uma dificuldade de encontrar mão de obra para essa montagem. Como é que se dá a nossa mão de obra aqui no mercado de Brasília? Você atua no mercado de Brasília, você deve ter a sua mão de obra. Deve ser difícil você captar esse profissional, introduzir uma nova metodologia para implementar seus projetos. Me fala um pouco dessa mão de obra, que na construção civil em geral, atualmente a gente tem uma dificuldade de profissionalizar a mão de obra, né? Sim. Então, como é que você desenvolve o treinamento da sua equipe? O que você faz para agregar junto aos seus projetos? Tem a questão da profissionalização, vai desde do montador, né? Que no estilo não tem pedreiro, é montador, até o técnico, né? Que é o engenheiro, arquiteto. Todos precisam de se modernizar, de se aperfeiçoar tecnologicamente. O montador, a gente brinca assim, depois que o cara sai da colher de pedreiro e pega uma parafusadeira, ele não volta mais não. É verdade. Não volta. Não volta, porque a diferença é grande. É muito grande. Verdade. É trabalho mais técnico do que braçal, né? Você tem que pensar mais, você tem que saber ler um projeto, vai vir um caderno de montagem, você tem que saber o porquê que aquela peça é ali. Não adianta, se essa parede aqui, que a gente está vendo, ela tem 5 metros e a do lado tem 6, ela não vai encaixar aqui. A de 6 não encaixa nesse 5, não tem jeito, velho. Entendeu? Eu queria, inclusive, até voltar num que eu achei interessante que o Matheus perguntou, a questão da sequência de montagem que você vai fazendo. Então, por exemplo, você começou lá no radier, não é isso? Estruturou as paredes, vamos colocar que a obra está saindo perfeita até agora, né? Todo o corte do material que chegou perfeitamente, você já fez essa estruturação. Depois disso,
você, a partir disso, você desenvolve o quê? Você começa a colocar as placas fora, isolamento acústico, isso tudo são importantes para o crescimento o desenvolvimento da construção da casa. Sim. Né? Eu acho que eu estou um pouquinho por causa do garganta, né? Não, fica tranquilo. Tá atrapalhando um pouquinho aqui o raciocínio. Mas assim, como eu falei, toda obra parte da fundação, o radier, uma laje no chão e tal. Depois vem os perfis de steel frame, você monta toda a parte estrutural da casa, os perfis. Do lado externo da casa vai vir a placa a gente chama, tem a placa USB, né? Que é madeira orientada, e tem uma placa cimentícia. Do lado interno, na vedação, tem a placa de gesso acartonado. Mas essa placa... E entre as duas placas, tem o isolamento térmico-acústico. Térmico-acústico, exatamente. Aí... Mas aí você monta a USB e depois, em cima da USB, você monta a placa cimentícia. Isso. entendi. Entre elas, tem o que a gente chama de membrana hidrófica, né? Que a casa, ela soa. Isso. Tem fora é uma temperatura, aqui em Brasília a gente vê muito isso, né? Porque de manhã você acorda, tá 18 graus, meio-dia tá 35. Aí quando vai chegando à noite, agora vai esfriando. Vai esfriando. Então essa variação térmica condensa o ar. Se você o copo, que dá jeito que você bota água gelada, com o passar do tempo ele vai condensando as laterais do copo. A casa tem o mesmo princípio. Então entre a placa USB e a cimentícia tem essa membrana que faz com que a água não entre dentro da casa, mas que ela evapore, né? Ela passa de dentro para fora, entendeu? Então tem a placa cimentícia, o conceito básico é esse. Placa cimentícia, placa USB, perfil estrutural de steel frame, e placa de gesso acartonado. Entre um montante e outro, que pode ser 40, 60 centímetros, vem o isolamento térmico acústico. Que é o... No mercado hoje você encontra lã de rocha, lã de PET e lã de vidro. Né? Entendi. Perfeito. Mas essa membrana, ela vai, só para eu entender aqui, né, e para quem está nos assistindo também, ela vai entre a USB e a placa cimentícia? Ah, entendi. Porque aí ela reveste todo o USB, depois você vem com a placa cimentícia e faz a vedação nas juntas, né? Nas juntas, exatamente. Isso. Tela e massa, né? Isso, faz essa vedação. Perfeito. Exatamente. Múrio, e tem algum projeto de relevância que você quer apresentar? Um projeto que foi um desafio grande que você quer passar para quem está assistindo a gente? Assim, você se recorda de um projeto? Esse foi um projeto desafiador? Que teve algum reconhecimento? Que trouxe divulgação para o seu trabalho? Não que eu já fiz, eu estou fazendo. Bacana. Pode apresentar, cara. Projeto foge um pouquinho da cultura aqui, né? Veio até mim um casal né, para construir steel frame, e eles queriam construir com um estilo americano, aquele telhado bem esbelto, robusto, ababaldado, né? E está sendo um desafio, né? Porque a parte térrea das paredes e tal é comum como qualquer outra obra, né? Mas a parte do telhado, ela está sendo bem desafiadora porque é uma inclinação de 45 graus. Você não vê uma inclinação de 45 graus no telhado. Você vê inclinações de 5, 10 graus, 15. Telhado colonial é 20%, 25%, 20 graus, né? Mas isso foi devido à concepção do projeto, né? Foi. É o estilo que o cliente quer. Então já foi pensado um projeto em desenvolvimento com steel frame, né? Não foi aquela adaptação que a gente começou. Não. E hoje você atua desde a concepção do projeto, você elabora dentro da sua empresa? Sim. Fala um pouco da empresa, quiser divulgar aí, fica à vontade, fazer um jabás aqui, né? Claro. Que a gente faz o nosso, ele faz o dele. Mas é interessante assim,
Inclusive, é muito interessante você comentar dos desafios que você teve, que você pegou com relação a essa obra que você vai mencionar agora. Porque uma coisa é a pessoa achar que ela vai estar... uma obra, o cara vai chegar numa obra e vai pegar tudo certinho, tudo dar certo. E na realidade, quando ele chega lá, a coisa é bem diferente. Assim, são duas situações, né? Uma é o projeto e a outra é a execução. Tem desafio nos dois. Nos dois, independente do método construtivo. Você vai ter desafio. Quando você faz um projeto bem elaborado, bem pensado, é outra vantagem do steel frame, porque você, eu não falo gasta, você investe. Você investe tempo, que é essencial, que eu já mencionei que é essencial. Você investe tempo na concepção do projeto, para que na hora de executar, não é que vai ser perfeito, 100%, só chega lá, entrega lá para o montador, para a equipe, pode virar as costas e vem só para entregar a chave para o cliente. Não é assim. Isso é para minimizar esses impactos. Você vai minimizar 90%. Não, mas seja qualquer método construtivo, hoje o desafio, as interferências que a gente vai ter, a falta de compatibilização do projeto elétrico, hidráulico. O BIM veio para isso. Hoje você já utiliza o BIM. A gente utiliza. Bacana. O steel frame necessita do BIM. Isso. E como é que você consegue explicar o que é o BIM? Por exemplo, que hoje eu percebo que muitos arquitetos e engenheiros estão deixando de utilizar o AutoCAD para trabalhar com BIM. BIM não é um software, né? BIM é um conceito. Um conceito. É um conceito de compatibilização, né? De modelagem. Então, assim, você pega todas as disciplinas, que a gente chama de disciplina, arquitetura, estrutural, instalações, fundação, e você faz uma projeção como se a obra está sendo realizada, está sendo feita, ou concluída, né? Uhum. Você pega como se aquela obra tivesse concluída e projeta no computador. E lá você vai ver se a tubulação está passando por uma viga, se está no meio de uma janela, se a janela está no lugar certo. Às vezes o arquiteto projetou a janela um pouco para a direita, porque tinha, sei lá, uma geladeira lá. Então a janela está um pouco para a direita. Aí você vai lá e joga o projeto estrutural e na concepção estrutural a janela você vê porque os montantes estão visíveis. Entendi. Né? Então assim, o BIM ele veio para compatibilizar isso aí e minimizar esses erros, né? Uhum. Então assim, a gente faz a compatibilização com os projetos, que é o BIM, né? Tem um projeto estrutural, tem um projeto de arquitetura e instalação. Fez todo o projeto, deu tudo certo, aí chega na parte mais delicada, que é o orçamento, né? Uma coisa acontece muito assim, porque as pessoas elas viajam um pouquinho, sabe? Então, às vezes a pessoa tem dinheiro para comprar, vamos dizer assim, para comprar um Fusca. Não menosprezando o Fusca, mas é uma questão de mercado. E ela quer ter um Porsche. Eu quero andar de Porsche. Não, mas você não tem o dinheiro do Porsche. Você tem o dinheiro do Fusca. Você tem o dinheiro do Fusca, pô. Então você vai ter... O que eu quero falar com isso? Não é porque a casa vai ser menos ruim, mais ruim. Não existe. Você pega um Fusca, eu vou daqui para João Pessoa, que eu sou da Paraíba, eu vou de um Fusca. Por que não? Recentemente, um rapaz de Santa Catarina estava viajando no mundo todo de Fusca. Isso. Você pode ir, ué. Mas, se você tem um valor para construir uma casa, aí entra na questão de tamanho, né? Você quer construir uma casa de 400 metros quadrados, mas o dinheiro que você tem é só para construir 100. Não tem como, ué. Eu quero 3 suítes, não sei o que. Não, você não tem o dinheiro para construir 3 suítes, entendeu? Então, aí vem um projeto, você apresenta o orçamento para o cliente, tá dentro da realidade dele, você apresenta, deu tudo certo, aí você vai para a obra. A obra, como é conceito BIM, como o steel frame é todo industrializado, é todo voltado para essa questão, porque, igual eu falei, você economiza tempo. Tempo é tudo.
Uma obra de 200, 300 metros quadrados de alvenaria, você gasta 8 meses para você fazer ela. 9 meses. E dependendo da equipe, o cara vai enrolando você, e vira um ano, e você não sabe mais nem quanto é que gastou e vai embora. De steel frame, não, você faz em 3 meses. Entendeu? Então, assim, na hora de construir, você tem uma vantagem, né? Uma questão Mas tudo vai de quem fez o projeto e de quem está executando. Você não pode... Tudo tem que ser pessoas habilitadas. Entendeu? E isso aí entra na questão financeira. Sim. Uma coisa é você pegar alguém que fez um curso técnico, tem uma experiência, um know-how para construir uma casa. Ele vai fazer tudo certinho. Outra coisa é você pegar alguém sem experiência ou que não tem a capacidade técnica para fazer aquilo. Você está pagando por qualidade. Entendeu? Então, na hora de construir, você ganha isso. Você ganha isso aí no tempo, né? Mas você, voltando àquela questão lá no início você me perguntou sobre o valor da obra, eu falei. Material por material, a obra é mais cara. Agora, se você mora de aluguel, que é isso que as pessoas não botam na ponta do lápis. Na hora que o cliente chega, quanto é que é essa casa? Eu estou com o meu projeto, às vezes acontece isso. Eu estou com o meu projeto aqui. Aí liga, quanto é que é essa casa? Para começo não é assim, né? Quanto é que é a casa? Você não está entrando numa concessionária para comprar um carro que está o valor tabelado lá. Sim. Tem várias variáveis. Né? Claro. Sem dúvida. Mas você tem uma estimativa do mercado. De experiência de outras obras, você pega um modelo da casa. Essa casa que eu falei agora, que eu estou fazendo um projeto, ela saiu um pouquinho fora da curva, porque um telhado, você tem uma ideia, a altura do telhado é maior do que a altura da casa, do pé direito da casa. Mas você encontrou alguns pontos nessa obra que você entrou que te causou um pouco de ansiedade. Isso que você está mencionando é uma obra que eu estou executando. Ah, que você está executando. Esse aí é o projeto, que né, foi um desafio de projeto, que está sendo um desafio de projeto. Uhum. Um desafio de obra é que a gente está executando ali na saída para... Não, mas você pode terminar seu raciocínio com relação ao desafio do projeto. Não queria te interromper, não. Só, eu até talvez tenha me perdido um pouco, mas pode finalizar a questão do seu desenvolvimento com relação ao projeto, porque, por exemplo, uma dúvida minha, tá? Só para entender um pouco mais sobre o BIM, então, ele não tem uma plataforma em que você trabalha com o BIM, ou existe uma plataforma específica? Não existe. BIM é compatibilização. Compatibilização dos projetos. Do AutoCAD, né? Uhum. Mas é porque AutoCAD e tal, não existe isso. De AutoCAD, Revit, ou AutoQI, ou qualquer outro software. O que você tem que fazer é o quê? Compatibilizar. Uhum. Se é em AutoCAD, se é em Revit, se é no Paint. E seja concreto armado, estrutura metálica. Independente do sistema construtivo. Do sistema já é lei, né? Já é lei. Obras públicas, os projetos já tem que vir com a plataforma BIM. Isso é uma questão que você vai fazer o projeto, e assim é outra questão cultural também, que você fala, você vai pagar 15 mil, 20 mil no projeto. A pessoa, não, chama lá o senhorzinho lá da esquina, lá o negócio, e esses 20 mil você compra de material. Qual é a questão aí? Entrando um pouquinho na questão de orçamento, que as pessoas, geralmente, elas fogem do assunto, né? Elas não querem pensar nisso aí porque é dolorido, às vezes, né? É a realidade, né? Como a obra de steel frame ela é muito rápida, você paga a sua obra quase que à vista. Quase. É quase que instantâneo. Até porque o material, por exemplo, steel frame, o aço, você liga para o fornecedor, você fez todo o projeto estrutural, você liga para o fornecedor, eu tenho um projeto aqui que vai girar em torno de 5 mil quilos de aço. O fornecedor vai dizer, tanto. Tá, manda o projeto, você manda o projeto, e ele vai dizer o seguinte:
digamos que dê 100 mil, um exemplo. Você vai pagar 50 mil reais na hora que você mandou o projeto, e no dia que ele carregar, ele manda a foto da carreta carregada e manda os outros 50, senão a carreta não sai. E isso influencia. Total. Então, a pessoa tem que ter um caixa muito alto, né? Então, de início para... o material em si, você paga quase que instantâneo da obra, né? Mas é uma obra de 3 meses. A mão de obra, você consegue ganhar esse prazo para o cliente? Aí os 3 meses você dilui a sua mão de obra. 3 meses. Se for o mesmo projeto, então, em alvenaria, em steel frame, e a alvenaria fica pronta em 8 meses, e o steel frame... Estimativa, né? Estimativa, é uma estimativa. Não tem... Por quê? Porque você pega esse orçamento, aí entra 2 variáveis que as pessoas, elas não enxergam, ou elas não querem enxergar, porque é menos dolorido. Igual o steel frame. Ele tira o band-aid de uma vez. Sua casa é tanto. Hoje você consegue dar uma mensurada, assim, pela sua experiência, em termos de custo no metro quadrado? Assim, você consegue... Então, assim... Hoje é muito relativo, né? Assim, em condições normais, uma casa térrea... Uma casa térrea, sem muita fuleiragem dos arquitetos. Tem muito dedo do arquiteto lá. Gira em torno de uns 2.100, sem um acabamento. Sem um acabamento. Ele chama semi-acabado, né? Por que eu falo isso? Porque acabamento é algo muito delicado para o cliente e algo que eles só vê isso. Sim. Eu já passei por muitos anos atrás, eu passei por uma situação. O cara queria comprar as janelas vindas da Itália. Como se no Brasil não tivesse esquadria. Mas queria comprar lá da Itália a esquadria. E o orçamento estourou, né? Estourou o orçamento. Aí ele disse, será que não tem como reduzir o aço? Reduzir o aço? Você vai o quê? Vai apoiar a casa na esquadria? Não, eu só estou perguntando e tal. Eu falei, não tem como reduzir aço. Você faz um projeto estrutural, é para a casa ficar em pé. Não tem como você pode fazer uma questão, mas nada significante dentro de um orçamento, por exemplo, uma casa de 1 milhão ou 1,5 milhão, você vai fazer um ajuste estrutural aqui, outro ali, né? Pensar, não, essa viga vamos fazer assim, tal. Mas é insignificante a variação que vai ter, entendeu? Entendi. Mas quando você chega no acabamento, eu gosto de falar assim. Uma coisa, você vai ali na loja, você acha uma torneira de pia, 250, 300 reais. Mas do lado, tem uma de outra marca mais famosa, um negócio assim, ela custa 4 mil. O acabamento, não influencia na obra em termos comparativos de métodos construtivos, né? Não. Seja ela um método tradicional. Não vai influenciar, mas a referência... no orçamento sim. Não. A referência que eu tomo de partida é estrutural. Vamos dizer assim. Então, hoje a sua estrutura... Em média, 2.100 você entrega. 2.100, 2.200. 2.100, 2.200. Aí, mas aí vai o que é que vai, né? Não é só a estrutura, né? Não é só, como fala assim, estrutura, pensa que é só o steel frame. Não, já as vedações. Vem a parte do radier, se o terreno... que eu até deixo isso bem claro, né? Esse valor é caso, igual eu falei, 95% das obras de steel frame é de radier. Só se o terreno for muito aclive ou declive, enfim. Que foi a situação que você me mencionou. Ou se tiver muita água, que é essa situação. Que foi a situação. Aí sim. Mas se não for, é radier. Então esse valor tá lá, a fundação, vai estar o aço, né, o steel frame, a parte estrutural, e toda a parte de instalações da casa. Perfeito. Então a casa é entregue funcional. O que é que não vai estar lá? A torneira da pia. Mas os acabamentos o cano vai estar lá. O cano vai estar lá. Perfeito. A saída lá do... Não está muito longe não, cara. Eu tenho uma expertise na área de construção e a gente adota construção convencional. Alvenaria, pilar, viga e laje, né? Concreto armado. E os valores que eu tenho até essa parte de estrutura, a gente tem o costume de chamar que está entregando no reboco, né? Você está entregando na placa cartonado, né? Isso. A gente entrega até o reboco. Não está muito longe dos preços que a gente vem
praticando né? no mercado tradicional. Isso aí é outra coisa que assim, é assunto que, se vocês deixarem, vira a noite aqui, tá? Isso é verdade, porque Mas realmente assim, aqui... as pessoas, eu não sei, eu gosto de falar assim, porque eu não tenho muita paciência mais com essas coisas, eu sou meio direto, sabe? Eu não tenho mais. Mas tem pessoas que eu acho que ela gosta de ser enganada, só pode. Não tem outra explicação. Porque você chega, você fala, ó, uma casa 200 metros, R$2.000, 2.000 e pouquinho, vai custar 450 mil reais aí, sem um acabamento. A pessoa, não, mas fulano disse que vai fazer por 200 mil. Faz com ele. Isso aí é uma prática. Faz, pô. Não... Você tem 200... Volta àquela questão. Você tem 200 mil, você não vai fazer uma casa de 400 metros quadrados. Sim. O cara vai ter que se encaixar dentro do orçamento dele. Exatamente. Não é a casa se encaixar no orçamento. Exato. Não é o senão... orçamento se encaixar na casa. porque senão fica muito fácil, né? Assim fica fácil. Mas eu vou querer comprar uma mansão lá no Lago Norte. Eu tenho quanto? Tenho 50 mil. Eu queria te fazer duas perguntas e depois queria que você citasse esse estudo de caso que você mencionou. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: se você tiver previsto, tiver feito essa previsão no seu projeto, você consegue fixar armários para cozinha? Consegue tudo. Deixar tudo. Uma casa que a gente chama no projeto é uma casa planejada. Aham. Você planeja. Você planejou? Mas é engessado, porque às vezes se eu não botar um armário aqui, se eu quiser mudar o armário, eu não posso mudar depois. Pode. Você pode fazer tudo. Desde que planejado. Planejado para... E chamar alguém que entenda e que faça isso para você. Perfeito. Uma coisa é você chegar lá, você previu uma das paredes da cozinha tem armário suspenso. Você vai reforçar lá, você vai botar elementos que reforcem aquele elemento lá específico. Hoje eu não quero na parede A, eu quero na parede B. Você pode? Pode. Por que não? Só que você está saindo de uma situação A para uma situação B. A parede é igual? Não é. Não é a mesma... Mas aí, nesse caso, aquela parede precisa receber um reforço para poder receber o armário. Isso. E outra coisa, geralmente, é mais uma questão de que a gente se previne com futuras situações, né? Como é uma questão não tão difundida no meio, né? As pessoas... O que eu falo é o seguinte: uma obra, 3 meses, não é nada comparado ao tempo de... Esse é outro ponto específico que as pessoas não entendem também. Eu vou construir sua casa. A parte de estrutural, parte semi-acabada. É 3 meses. Você vai morar quanto tempo na sua casa? 30 anos? 20 anos? O que é 3 meses e 20 anos? Não, deu para perceber aqui que o ponto máximo aqui, pelo que eu entendi, é o tempo. Né? Assim, as pessoas focam muito na construção. Eu vou fazer assim, e depois você vai entrar na casa. O tempo, uma obra mais limpa, uma obra mais limpa, sustentável. Assim, uma outra... O que você considera de desvantagem assim, do steel frame? Não é desvantagem, né? Assim, todo sistema tem. Você está querendo vender um sistema perfeito lá? Não é. Tem suas limitações. Pavimentar, números de pavimento é uma limitação. Uma limitação. Eu não posso fazer um prédio 100% de steel frame de 15 andares. Eu não posso. O aço não suporta a carga de um prédio de 15 andares. Mas, comercialmente falando, existe a questão financeira. E qual seria o máximo, a altura máxima de um... Então, a norma que saiu, ela recomenda, a recomendação, mas ela dá ao engenheiro e a pessoa, o responsável técnico, autonomia. Mas ela orienta e ela sugere 4 pavimentos. 4 pavimentos. Né? Mas assim, é o que eu falo, depois de 2, 3, 4, 5 pavimentos, você faz misto. Sim. Inclusive teve até um hotel em Canoas, se eu não me engano, ele fez exatamente isso que você falou. Ele fez toda a estruturação em aço, né, e colocou a parte de paredes em steel frame.
inclusive a parede externa, Uhum. né? E depois fez os revestimentos, né? Conforme você... Hoje, assim, quando você vai para o comercial, você vender uma obra de steel frame para a parte industrial, para o comércio, uma loja, eu quero fazer uma loja, é mais fácil. Aham. Por quê? Porque quem está abrindo a loja, ele sabe o valor do tempo. Se você vai fazer uma loja de 200 metros quadrados, por exemplo, e você entrega ela em 3 meses, você consegue girar o seu capital Muito mais rápido. muito mais rápido. Exatamente. Você vai fazer uma alvenaria, você vai gastar 8 meses, 1 ano. Então, você reduziu o seu tempo em 8 meses. Eu gosto de... Isso é totalmente hipotético, tá? Eu não conheço as informações. Mas eu gosto de pensar o seguinte, de falar, de dar essa que é uma visão particular, e eu projeto ele nesse exemplo. Taguatinga Shopping é de estrutura metálica. Aham. É um shopping. Exatamente. Digamos, é um exemplo totalmente hipotético, você chega para o investidor e fala, ó, o Taguatinga Shopping de estrutura metálica, obra mista, metálica e fechamento de drywall, ele vai custar 20 milhões. Eu termino ele em 1 ano. De alvenaria, eu faço por 15. Mas eu gasto 3 anos. Mas de 15 para 20? 5 milhões? Aí, quando você fala esses valores, 5 milhões de diferença, você é louco lá. 2 anos, você vai ter o Taguatinga Shopping antes. Em vez de você fazer ele em 3 anos, você fez em 1. Mas começou a ganhar dinheiro mais rápido. 2 anos antes. Você acha que esses 5 milhões vai ser diluído lá dentro do Taguatinga Shopping ou não? Com certeza. Tem um estudo tudo. Com Porque certeza. a questão é essa. Aí entra na questão da desvantagem, entre aspas. Por residencial, o cara lá que economizou o seu FGTS, não sei o que, 20 anos lá trabalhando, agora eu tenho um dinheirinho lá, vou construir. Ele vai contar cada centavo. Então, para ele, a prioridade é o quê? O dinheiro. Por comercial, para quem vai fazer um shopping, quem vai fazer um comércio, a prioridade dele é o quê? Tempo. Quer faturar, quer começar. Mas mesmo assim, a pessoa que se planeja, ela tem condições de fazer uma construção dentro do orçamento dela e que ela vai conseguir. Se ela tem um FGTS dela, ou ela economizou, né? Ela juntou na poupança lá, ela tem lá seus 600 mil, 500 mil para fazer uma casa do sonho dela, como ela planejou. Ela vai fazer? Vai. Só que entra nessa questão. Me chama lá, vamos conversar, eu faço projeto. Eu vou mostrar a realidade na hora. Buf. Sua casa é tanto. Não é que eu vou chegar no meio da obra e vou dizer, ei, cara, faltou mais 10 mil aqui. Não, você já consegue escrever com o orçamento. Eu já chego e mostro, entendeu? Agora, para a pessoa que ela não tem essa... Aí, não, eu vou construir com fulano porque a casa era 500 mil, ele faz por 300 lá. Ele começa, não tem data de terminar. Não, a gente tem. sabe o que é isso. E eu pergunto para qualquer pessoa que constrói, você vai construir sua casa. Quanto você terminou sua casa? Terminei em janeiro. Qual o valor? Quanto que você gastou na casa de alvenaria? Você terminou em janeiro, terminou? Quanto você gastou? Não, fui comprando um cimento aqui, um negócio ali, lá. Então você não sabe o valor. Não sei. Se você for vender hoje, como é que você vai vender? Baseado em quê? No mercado? Amor, fora o desperdício, né? Entendeu? Se você gastou 500 mil, você vai vender sua casa por 400? Mas como é que você vai saber se você não tem a estimativa? Você não sabe quanto você gastou. Então as pessoas hoje, ela pega essa diferença, que elas acham que é grande, que elas acham que é significativa. Você fazendo a casa 600, eu faço por 550, economizo 50 mil. Começa a fazer por 550, mas não vai gastar 550. Mas isso aí você está falando de métodos construtivos diferentes ou dentro do steel frame
contratando uma empresa séria ou contratando um montador? Não ficou claro para mim. Essa diferença. Se encaixa nos dois casos, porque Entendi. tem aventureiros. Tem. É igual eu Verdade, falei, você vai na verdade. loja, o cara quer vender, às vezes, não é nem por maldade. Eu não acredito, não quero ajeitar, senão ele tem que sair preso de lá. Mas ele vai e quer vender drywall como se fosse steel frame. Tá cometendo um crime. Entendeu? Então, às vezes, eu quero acreditar que não é por maldade. Então, dentro do próprio universo, porque as pessoas veem lá, é só parafusar. É só botar um montante, um negócio, parafuso. Não é. É simples de montar? É. Mas Tá lá tem um alguns caderno de detalhes. montagem, mas precisa de ser pensado. Entendeu? Não é algo assim, chegar e vamos fazer e vamos ver o que dá, não. Porque Bacana, bacana. Isso aí. Amor, Matheus, você gostou? Pô, muita informação. Né? Eu tô com minha cabeça pensando que eu gosto de construir e às vezes eu vou fazer um estudo, pegar aqui um pós-podcast aqui, trocar umas ideias. Eu acho que é uma tendência, sabia? Sim, eu também acredito. Essa questão de sustentabilidade, essa questão de fazer uma obra limpa, você ter redução de insumos, eu acho que é uma tendência. A gente já vê essa aplicação nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos. Então, eu acho que é um assunto muito relevante, tem que ser tratado, estudado, tem que ser mais divulgado. A gente, como brasileiro enraizado, pensa muito no algo cultural, né? É o concreto, Isso. armado e pronto. Exatamente. Mas acho que a tecnologia tá aí para ser bem difundida. Exatamente, essa evolução, né, que tem acontecido. Eu particularmente, tenho observado muitas empresas que trabalham, né, com steel frame. Claro que a gente sabe que existem os bons e os maus profissionais em qualquer área, qualquer sistema. Amor, eu gostaria que você dissesse pra gente aí as suas redes sociais, se você puder divulgar a sua empresa, você pode falar o site, pode ficar à vontade. Pode, inclusive, se você quiser olhar para a câmera, pode ficar à vontade. O Instagram é estilar, underline, né, Brasília, né? Então, esse é o Instagram. E o site é www.estilar.com.br. Muito bem. Aí lá você tem um contato e a gente está à disposição aí para conversar, né? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia e quando a gente vai conversar, às vezes é totalmente diferente, né? Exato. E outra coisa, tem muita gente vendendo gato por lebre também. Tomar cuidado, hein, pessoal? Então, antes de construir, deixar a recomendação, né? Seja construção convencional, steel frame, contratar um profissional, fazer a elaboração de um bom projeto para evitar dor de cabeça. Independente do sistema, steel frame, alvenaria, isso aí é suma importância. Ter um profissional. Tem um que aí é uma informação, é um fato, né? Mais de 80% das obras do Brasil são construídas sem profissionais habilitados. Eu vejo muita gente, você pegou o cliente de ciclano roubou o cliente do outro. E vocês parem de arquiteto e engenheiro. O engenheiro quer fazer projeto arquitetônico. É uma discussão que... Não precisa, né? Não precisa o engenheiro fala, você também quer projetar, não sei o quê. E fica com essa guerra em cima de 15% das obras. Porque são 85% das obras que não tem profissional habilitado. Inclusive, o que você está mencionando foi um tema, né, de nossas entrevistas, né, e que a gente acha, assim, os profissionais que conversaram conosco aqui, acha exatamente que o arquiteto e o engenheiro, eles têm que se complementar, né? Cada um, obviamente, dentro da sua área. O arquiteto como aquele que desenvolve o projeto e o engenheiro aquele que executa, entendeu? Uhum. E dessa forma os dois andam muito bem o seu caminho, não é verdade? Concorda?
Em parte. Bom, mas Eu assim, vou tocar só com a opinião. Mas assim, os dois são essenciais. Isso aí é um fato. Sim. Se eles vão andar amigavelmente lá, isso aí é outra discussão. Pautora na hora, aí o bicho pega. Se quer ver um arquiteto igual você vir na lata, bota um pilar no meio da sala lá, que você vai ver lá o que é. Fica dentro. Então, meu amigo, muito obrigado aí pela sua presença, por ter trago aí informação pra gente. Obrigado, meu amigo, mais uma vez estar aqui Obrigado aí. Nessa luta. Olha, Amor, foi realmente uma honra te receber aqui, trazer o seu conhecimento com relação ao steel frame. As pessoas que estão assistindo com certeza gostaram, né, e vão gostar. E cada vez mais as pessoas vão se interar sobre esse assunto. E para você que está nos assistindo, nós gostaríamos de mandar um recado para você. Por favor, se inscrevam no nosso canal, deem o seu like se você tiver gostado dessa entrevista, desse bate-papo aqui. Também curtam, enviem para os seus amigos, realmente para que o canal possa cada vez mais crescer e ter relevância para o YouTube. Ele realmente reconhece a relevância dessas entrevistas à medida que você compartilha. Então, queremos agradecer e contar sempre com a sua audiência. Muito obrigado. Um abraço.